Igreja, quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 3, verso 7 ao verso 11. Filipenses, capítulo 3, verso 7 ao verso 11. A palavra do Senhor diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, apóstolo Paulo, ele era um judeu. Relato bíblico em Atos descreve um pouco sobre sua história. Hebreu de hebreus, judeu em linguagem, em cultura, em estilo de vida, um homem conhecido em sua época quanto à lei fariseu. Em Gálatas, capítulo 1, no versículo 14, o próprio Paulo fala que entre os seus contemporâneos não existia homens que pudessem destacar como ele destacou no judaísmo. Ele sobressaía a todos, fiel nas regras do judaísmo, conhecedor de toda a lei. Por ser fariseu e fariseu zeloso, ele tinha permissão de perseguir os cristãos. Isso nós observamos em próprio Atos capítulo 22, quando é dito que Paulo tinha cartas assinadas, de certa forma, empreendidas por quem? Pelo sinédrio da época, pelo sumo sacerdote, amigo dos maiorais daquela época. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, o rabino mais famoso e mais conhecido do primeiro século. Paulo perseguiu homens, mulheres, crianças, velhos, quem quer que fosse. Se falasse ou se vivesse como cristão, seria açoitado, seria morto, seria castigado por esse homem. Até que tudo mudou quando Paulo estava caminhando rumo a uma cidade, a um local, onde ele estava carregando cartas a Damasco. Ele ia para Damasco carregando cartas, autenticando que ali ele pudesse matar alguns cristãos. E no caminho, Paulo cai, porque uma luz forte brilha sobre ele. E naquele instante, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro com Cristo fez com que Paulo mudasse toda a sua história, toda a sua vida. Antes, perseguidor da igreja, agora perseguido. Porque a partir daquele momento, ele se torna então um dos grandes referenciais do cristianismo, divulgando por todo mundo gentil de sua época quem era Cristo, divulgando por todo mundo gentil de sua época o evangelho da cruz. Paulo então, de perseguidor da igreja, passa a ser perseguido por judeus e tantos outros de sua época, porque agora ele começa a falar, ele começa a proclamar, ele começa a ensinar a respeito desse Cristo. Filipenses, nós acabamos de ler Filipenses. Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreve estando preso
E nessa carta, nos primeiros versos dessa carta, Paulo tenta então descrever para a igreja que a sua prisão é uma prisão da qual ele tem prazer, porque ele sabe que ele está ali em prol de Cristo Jesus. E ele, de certa forma, tenta convencer e incentivar os cristãos por meio dessa epístola a, se possível, sofrer por Cristo. Se tiver que passar por prisão, que seja assim. Paulo então começa a ensinar para o povo que importa sim viver com Cristo, sofrer com Cristo. Pois bem, irmãos, o que nós percebemos que Paulo nos ensina por meio daquilo que foi lido, Filipenses 3, do verso 7 ao verso 11, Paulo de alguma forma está ensinando. Eu coloquei tudo a perder. Eu deixei tudo a perder. Eu deixei o status de paisão. Eu deixei o status de ser um cara zeloso, legalista, que era tão bem visto na época. Eu deixei todo o meu status, deixei tudo que eu era. Eu deixei tudo a perder, coloquei tudo a perder. Por quê? E ele então passa a nos ensinar o porquê ele considerou tudo como lixo. O termo bíblico que aparece aqui para mim e para você é que Paulo considerou tudo como refúgio. Ou seja, literalmente, estrume. Eu considerei tudo, todo o meu passado, tudo que havia conquistado como estrume, como lixo. Quais são os lixos que nós temos? Lixo é aquilo que não tem valor eterno. Lixo é aquilo que não tem valor eterno. Nossa, mas que forte isso. É assim. Tua casa não tem valor eterno. Teu diploma não tem valor eterno. As suas conquistas não têm valor eterno. E Paulo está dizendo, tudo aquilo que não tem valor eterno, eu considerei como refúgio, lixo, deixei para trás, coloquei tudo a perder. Por quê? Primeira coisa, deixei tudo a perder, coloquei tudo a perder, para viver em Cristo. Olha o que diz o verso 8. O verso 8 nos ensina, o verso 7 e 8 diz assim: para ganhar a Cristo e ser achado nele. Em outras palavras, igreja, Filipenses, eu coloquei tudo a perder para viver em Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Essas duas expressões querem dizer a mesma coisa. A primeira expressão é um pouco estranha, né? Porque para ganhar a Cristo, como assim? Primeiramente, quem está falando é um homem que se foi convertido ao Senhor, eleito, salvo. Ele não quer um Cristo aqui para ser salvo, ele já tem Cristo. O que ele está falando para mim e para você é, eu quero ganhar Cristo no sentido de que eu preciso ter mais dele. Eu preciso viver mais em Cristo, no sentido de comunhão, assimilação de pessoa e de caráter. Eu preciso ganhar a Cristo, ter mais dele. É isso que Paulo nos ensina. Isso coaduna com a mesma expressão que nós encontramos no capítulo 1, no versículo 21, quando o próprio Paulo fala: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ganhar a Cristo nesse sentido significa não que Cristo é um troféu ou algo que eu posso de alguma forma ganhar por merecimento, não. Eu tenho de forma graciosa, mas a questão aqui de ganhar Cristo significa eu preciso empreender esforços para ser cada dia mais íntimo dele, para ser cada dia mais parecido com ele, ter ele. A outra expressão que traz a mesma ideia diz, e ser achado nele. E ser achado nele. Imagine o nível de comunhão que Paulo está falando aqui. Uma comunhão onde as pessoas, para o encontrar, elas precisam primeiro procurar em Cristo. E depois de Cristo elas percebem, olha, lá está Paulo. Ser achado nele é isso. Imagina, as pessoas para te encontrarem, elas precisam procurar e procurar, mas elas não o encontrarão enquanto não forem à cruz. E depois da cruz elas perceberão você atrás dela. Ser achado em Cristo, ganhar a Cristo significa ser um em Cristo. Essa é a mensagem do Senhor lá em João, quando ele ensina que nós devemos permanecer nele e ele permanecerá em nós. Ser um em Cristo, ser achado nele. Eu considerei tudo como lixo. Eu considerei tudo perda. Para quê? Para ser um em Cristo. Para estar em comunhão com Cristo.
Isso nos faz lembrar do texto lá de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24 ao 26, onde Cristo olha para os discípulos e diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se. Tome a sua cruz, siga-me. E lá no final ele fala: é aquele que morre para si. Aquele que quer seguir a Cristo, ele precisa morrer para si. Precisa despir-se de si mesmo. E a construção que Paulo traz, depois dessa expressão, para ganhar a Cristo e ser achado nele, é justamente isso. Ele está nos ensinando que nós precisamos despir de uma autojustiça e revestir da justiça de Cristo. Nós precisamos despir de nós mesmos. Nós precisamos despir de tudo aquilo que somos e temos. Nós, para ser achado em Cristo, precisamos largar a moralidade religiosa. Precisamos largar a religiosidade falsa. Precisamos largar tudo aquilo que nós construímos e achamos. Deus vai olhar para mim e vai se agradar. Deus vai olhar para mim e vai falar: nossa, ele é assim comigo, parceirão. Mas tudo isso são roupas, são formas que nós criamos que não nos faz ser igual a Cristo, que não nos faz ser parecido com Ele, tão menos estar nele. Nós precisamos despir de tudo isso, morrer para nós mesmos, para que Ele viva em nós. Eu considerei tudo como perda, para estar em unidade com Ele. Tudo como perda, para permanecer nele. E Paulo diz mais. No verso 10 ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua cruz. Primeiro Paulo fala para mim e para você, para aquela igreja, que ele considerou tudo como perda. Para quê? Para ser um com Cristo, para estar unido em Cristo. Agora ele fala: eu considerei tudo como perda. Para quê? Para participar dos sofrimentos de Cristo. Toda a construção do verso 10 traz a ideia do sofrimento. Toda a construção traz a ideia do sofrimento, do padecer juntamente com o Mestre. Isso é tão contraditório àquilo que nós ouvimos por aí, porque quando se fala em sofrimento, as pessoas logo entram em crise. Mas Deus não me chamou para sofrer. Deus não quer que eu sofra. Deus não quer que eu chore. Deus não quer que eu padeça. Ele me ama muito. Eu não fui chamado para ser filho de Deus para sofrer tanto assim. E Paulo disse: eu larguei tudo para sofrer com Cristo. A primeira expressão que aparece, para o conhecer. O termo conhecer, gnosko no grego, não traz a ideia de conhecer intelectualmente, mas de participar da mesma experiência. Olha que profundo isso. Paulo está dizendo: eu quero participar da mesma experiência que Cristo participou. Isto é, me conformar à sua morte, participar do poder e sentir o poder de sua ressurreição e da comunhão dos seus sofrimentos. O que é sentir o poder da sua ressurreição? Muitos vão dizer por aí: é experimentar a vitória. Antes de experimentar a vitória, participar e sentir o poder da sua ressurreição implica em morrer, implica em sofrer, implica em agonia, implica em dor. É isso que Paulo está falando. Eu quero sentir em mim o mesmo poder que me consola na minha dor, o mesmo poder que me restaura depois de morto. Mas eu quero padecer por Cristo, eu quero sofrer por Cristo. É isso que Paulo ensina a mim e a você: participar, comungar dos sofrimentos dele, ou seja, da aflição dele, da amargura dele, e também conformar-me juntamente à sua morte. Se tiver que morrer, eu quero morrer. Não sei o que se passa muitas vezes em nossa cabeça, mas nós estamos acostumados a um evangelho que aparentemente nos transporta para um reino de luz, de paz, de tranquilidade. Então nós não conseguimos associar o viver em Cristo com a tribulação. Nós não conseguimos associar o viver em Cristo com perseguição. Não conseguimos associar o viver em Cristo com sofrimento, com dor e morte e prisão. Não conseguimos. É fácil para mim e para você
caminhar com Cristo enquanto Ele multiplica os pães. É fácil para mim e para você caminhar com Cristo enquanto Ele está fazendo seus milagres, enquanto Ele está no monte ensinando suas santas, profundas e belas doutrinas. É muito fácil para mim e para você, mas o que Paulo está falando é: eu não sigo Cristo no monte, não siga Cristo apenas no monte ou no milagre, mas siga Cristo caminhando pelo Gólgota, caminhando pelo Gólgota, na cruz. Isso é o Evangelho. Eu deixei tudo, larguei tudo para participar dos sofrimentos de Cristo, para participar dos sofrimentos de Cristo. Isso é contraditório. Muitas vezes nós não entendemos isso, ou não queremos entender. E por último, Paulo fala assim, no versículo 11: para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Existe um filme, Forrest Gump, o contador de histórias, filme norte-americano de 1994. Quem interpretou o personagem principal foi Tom Hanks. Neste filme, o que acontece? Conta a história de um homem, desde seu nascimento, praticamente perto de sua morte. E o filme é grande. Há uma parte no filme que começa a relatar quando Forrest começou a correr. E ele começa a correr. A TV da época filma aquilo e acha que ele está correndo por algum motivo, alguma razão. Esse homem deve estar correndo por alguma razão. As pessoas motivadas pela corrida dele começam a se agregar a ele, começam a correr juntamente com ele. E eles vão correndo praticamente por todo o país. E começam a correr, e começam a correr. A imprensa vai divulgando isso. E mais pessoas por cada estado que ele vai passando, agrega aquele grupo. Até que, num dado momento do filme, Forrest simplesmente, no meio de uma estrada deserta, atrás dele havia um grupo gigantesco, ele para de correr, vai para casa, e as pessoas que estavam com ele ficam perdidas. Afinal, nós estávamos correndo para quê? E acaba ali esse episódio. As pessoas correram para nada. Forrest não tinha uma razão para correr, não tinha um motivo para correr. Quando eu leio aqui Paulo falando para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos, Paulo está propondo a mensagem bíblica, que não é uma mensagem existencialista, a vida sem sentido. Muito pelo contrário, ele está mostrando que em toda a Escritura existe um sentido para viver com Deus e em Deus. No final das contas, nós seremos ressurretos. 1 Coríntios capítulo 15 nos mostra então, Paulo detalha a respeito dessa ressurreição. E a primeira coisa que ele fala é que primeiramente houve um homem, e por esse homem veio a morte no mundo. E nós somos descendentes desse homem, Adão, pecadores. O nosso fim, por meio dele, morte, existencialismo. Mas vem um segundo homem, que é a primícia dos que dormem, e por ele nós seremos ressuscitados. E Paulo continua dizendo que haverá um dia que a trombeta ressoará, e os corpos se levantarão em novos corpos, sim, não mais corruptíveis, mas incorruptíveis, não mais mortais, mas revestidos de imortalidade. E ele acaba o seu texto em 1 Coríntios capítulo 15 dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque o Senhor, o Rei, o Deus de toda glória, Ele venceu a morte. Quando Paulo diz para mim e para você que eu largo tudo para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, ele está falando: eu reconheço que um dia tudo terá fim, mas o fim não é um fim triste, é um fim nele, porque a ressurreição implica em duas coisas: é a finalização de toda uma vida aqui nessa terra, sofrendo e padecendo em nome dele, por amor a ele, e significa também uma nova vida eterna, desfrutando de sua presença.
É isso que Paulo está falando para mim e para você. A nossa vida não é um filme existencialista que tudo acaba sem sentido. A nossa vida tem um propósito e nós viveremos nele e ressuscitaremos para ele. É isso que Paulo fala. É por isso que vale a pena largar tudo, considerar tudo como lixo, aquilo que não tem valor eterno. É por isso que vale a pena. 1 Coríntios capítulo 15 ainda, versículo 19 diz assim: se minha esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até mesmo daquele descrente que nunca pisou os pés da igreja. Se nossa esperança a Cristo se limita a ter um Cristo que cura, infeliz. Se sua esperança em Cristo se limita a um Cristo que dá dinheiro, infeliz. A nossa esperança em Cristo deve ser uma esperança eterna. Ele nos chamou para viver eternamente com Ele, e nele, e para Ele, para a glória dEle. Amém. Irmãos, nós não temos dimensão do que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado a largar tudo, a considerar tudo lixo. É forte a expressão. Paulo não está brincando com a igreja. Paulo não brincou com sua vida. Paulo entregou tudo o que ele tinha. Tudo. Quero contar para vocês uma história de um inglês do século XIX, uma história real. Estude. Charles Studd. Ele herdou da família uma herança milionária, uma herança gigantesca, na época desproporcional a tudo aquilo que era conhecido. Sabe o que ele faz? Ele era crente. Ele fala: eu não posso ficar com isso. Não posso ficar com isso porque não sei controlar isso, não sei dominar isso. E meu propósito de vida, meu foco de vida é outro. Minha meta de vida é outra. Ele então pega a fortuna do pai, lembrando, ele era jovem. Ele pega a fortuna do pai, da família, e começa a investir na obra de Deus. Uma parte da oferta, daquele montante de dinheiro, ele entrega para Hudson Taylor. Se você não sabe, depois você pode estudar sobre isso na história das missões. Hudson Taylor foi o pioneiro na China. Levou o evangelho na China. Esse jovem investe no ministério de Hudson Taylor. Outra parte do dinheiro o jovem investe no fundador do Exército da Salvação, William Booth. E por fim, ele entrega a Moody, que montou, estabeleceu um instituto bíblico, ensinando outros homens o evangelho, para que eles pudessem sair pelo mundo evangelizando. Um pouco mais tarde de sua vida, pouco mesmo, ele se casa. Encontra a esposa certa, se casa, entrega para a esposa. Mulheres, não leve isso como regra não. Entrega para a esposa o restinho que ele tinha da herança. A esposa dele sabia da história dele. E num diálogo pergunta: por que você fez isso? Ele responde para ela: se Jesus é Deus e Ele morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser muito grande para nós. Você tem dificuldade de entregar sua vida para Deus? Está com dificuldade de entregar seus bens para Deus? Se Ele, sendo Deus, se entregou por mim e por você, nada daquilo que você faz pode ser grande. Sabe qual é o pior de tudo? Quando nós fazemos com orgulho no coração, de alguma forma nós apontamos para o céu e falamos: mas eu deixei para trás, como se aquilo fosse muito. Eu deixei para trás, Deus. Deixei família, deixei aquela oportunidade, deixei para trás muita coisa. O que o Senhor tem aqui é uma pedra preciosa. Não é qualquer pessoa que faria isso pelo Senhor, não. Coitado. Ele entregou a si mesmo por nós, sendo Deus. O que fazer então, irmão? Primeiramente, avaliar a vida.
começar a perceber tudo aquilo que nós aplicamos valor eterno e que não tem valor eterno. Corrigir a meta, olhar para o Senhor e dizer: a partir de hoje, de fato, eu quero entender e quero que meu coração compreenda que meu objetivo de vida é ganhar a Cristo, ser achado nele, participar dos seus sofrimentos para alcançar a ressurreição dentre os mortos. E a grande pergunta da nossa vida hoje não é aquilo que temos deixado aos pés do Senhor. Paulo diz bem no começo desse texto: considerei tudo como perda por amor a Cristo. A grande pergunta que nós temos para nós então é: não aquilo que eu tenho deixado no altar, mas quem de fato eu tenho amado. Quem de fato nessa caminhada cristã eu tenho amado. Ao tesouro real, Cristo Jesus, o único e verdadeiro Senhor, ou tudo aquilo que é derivação de uma vida agradável, boa, mas que não tem valor eterno. Quem de fato eu amo. Que Deus possa nos abençoar, e que você tenha coragem de colocar tudo a perder por amor a Ele. Vamos orar? Deus, em Cristo Jesus, nosso coração na Tua presença, nós derramamos nossa vida em Tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor nos direcione, que o Senhor, Pai, possa nos ajudar, Pai, a reajustar a rota de nossas vidas, compreendendo, Pai, aquilo que de fato tem real valor para nós. O Senhor, Deus, a Tua presença, a participação dos Seus sofrimentos, Deus, a vida para Ti, para alcançar, Deus, a ressurreição que nos está prometida, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a responder a grande questão: quem de fato amamos? E que a resposta de nossa oração, que a resposta prática de nossas vidas possa ser, Deus, o Senhor, a nossa grande herança, o Senhor, o nosso grande tesouro, Cristo Jesus, o maior bem que esse mundo pode ver e jamais verá outro igual. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.